Salve, rapaziada, bom dia pra todo mundo. Eu ainda não tô 100% recuperado da garganta, tá, gente? Tive quadro de virose também nesses últimos dias e tal. Tenso, osso duro de roer. Foi uma semana péssima pra gente que torce pelo esporte, né? Perdemos a final da Copa do Nordeste e tal, mas hoje é dia de Série B, hoje é o dia que o esporte começa de fato a jogar a competição. Ah, mas semana passada começou, foi contra o Novo Horizontino fora de casa e empatou. Verdade, gente, mas vamos ser bem sinceros, foi com os reservas barra os sub-20. Então, assim, teve até momento da partida que eu me senti na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o Fábio Matheus, aí Pedro Martins da base, Paulinho da base, aí você pega a lateral, você teve um Davidson que também entrou durante o jogo, então você pega o Sport que jogou contra o Novo Horizontino, aí Renzo da base, Chico da base, beleza que Chico não é mais um jogador novo, de 18 anos de idade, mas também é da base, então a gente pega ali, tinha mais relacionado jogadores da base do que jogadores peças contratadas de outros times, por empréstimo ou em definitivo, de fato. Então, de um modo geral, a gente empatou contra o Novo Horizontino, que foi um bom resultado na estreia, devido a todas as circunstâncias, apesar de um péssimo futebol apresentado, foi um bom resultado empatar com os reservas barra sub-20 lá no interior de São Paulo. Até porque o Novo Horizontino, nesse momento, é um dos times que estão ali circulando o G4 da Série B, tá? Só para colocar o contexto, óbvio que não está lá, mas está circulando, né? Tem 8 pontos conquistados em 5 jogos realizados, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá? Então a gente pode considerar aquele empate contra o Novo Horizontino um empate interessante. Rapaziada, eu queria, antes de fazer um pouquinho da análise profunda do jogo, só passar um recado aí para vocês. Primeiro, o jogo vai ser transmitido pela Band na TV aberta, todos e todos, tudo certinho, o jogo do esporte, 7 horas da noite, tá? Segundo, vai ser transmitido também na Dali, lá no nosso canal na Dali, Luiz Heitor. Só é baixar a Dali e se inscrever lá no nosso canal e acompanhar o React. Hoje não vai ter narração, tá? Por que não vai ter narração? Porque o nosso narrador tá também com a mesma coisa que eu, gripado, com virose, dor de garganta, a voz tá ruim, então não vai dar para fazer, não vai querer forçar tanto a voz assim. Então, naturalmente, não vamos ter narração no jogo de hoje. Então, a gente vai fazer um react ali da resenha e tal, eu e Jander comentando em cima ali das imagens, né? Vai ter imagem tudo certinho, só que ao invés de ter narração, vai ter apenas comentários, eu e Jander, durante toda a partida. Então, quem quiser, acompanha pela TV aberta, normal, na Band, e pela Dali, acompanha a nossa transmissão ali, tá? Pelo celular, em segunda tela aqui, só escutando eu e Jander comentar também a respeito da partida do jogo e como é que vai ser a atuação do esporte e também o resultado, né? Que é o que mais importa hoje. O esporte tem a obrigação de vencer hoje, sim, jogando na Ilha do Retiro. E eu já começo a falar da obrigação de vencer hoje na Ilha do Retiro. Não vou nem começar pela tabela, tá? Mas também está diretamente relacionado. Eu vou começar pela tabela, vai. O Criciúma é líder com 13 pontos, Vitória com 12, é o vice-líder e com 4 jogos, né, um jogo a menos em relação ao Criciúma. O Vila Nova tem 4 jogos e 10 pontos conquistados, e o Guarani ele abre o G4 na quarta colocação com 9 pontos conquistados em 4 jogos realizados, 3 vitórias e apenas uma derrota. Meus amigos, é o seguinte, o Sport hoje ele tem 1 ponto e está lá embaixo na tabela, na 19ª colocação, porque, pela questão óbvia, a gente só jogou um jogo, então naturalmente a gente tem que vencer para sair do Z4, isso aí é a questão mais óbvia do mundo, e já chegar um pouquinho mais próximo do G4. Hoje a gente tem uma diferença de 8 pontos para o quarto. Se a gente vence, naturalmente essa diferença vai encurtar. De 8 vai se tornar 5. E a gente com 2 jogos a menos, se a gente vencer os 2 jogos a menos em relação a todo mundo, a gente já vai entrar na zona de classificação para o acesso para a Série A. Então, primeiro, para análise de tabela, é bom a gente já vencer para sair do Z4 e já se aproximar um pouco do G4, tá? Porque se a gente perde ou empata, esse gap do G4 vai aumentar ainda mais. De 8 pode se tornar 9, 10 ou 11, enfim. Vamos aguardar aí o decorrer do jogo. O Sport tem a obrigação de vencer jogando na Ilha do Retiro. Isso aí ninguém tem dúvidas nenhuma. E agora também vamos passar para o contexto desse mês de maio do Sport. O Sport ele já realizou um jogo nesse mês, né, que foi contra o Ceará. Fatídico jogo, péssimo dia pra gente. O Ceará venceu nos pênaltis
no dia 3 de maio. E agora a gente tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basicamente vão ser 8 jogos no mês de maio, a partir de agora, tá? E aí, meus amigos, a gente tem que ganhar para dar uma tranquilidade para o jogo contra o Ituano, de a gente poder mesclar algumas peças, porque o time vai sentir o desgaste natural dos jogos. Isso é a coisa mais normal do mundo. O time vai cansar também, ninguém é um robô que vai ficar 100% com poder de regenerativo ali, vai ficar 100% recuperado para o próximo jogo. Isso não existe. Então a gente vai ter uma batida muito forte de jogos. Ó. Hoje joga, depois quarta tem mais, segunda tem, quarta tem. Então assim, naturalmente vai ser quarta sábado, quarta domingo, segunda sábado. Então, vai ser 2 jogos por semana que o Sport vai realizar nesse mês de maio. E aí, a gente tem que, de fato, ganhar o jogo de hoje e ganhar o jogo da Tombense, são 2 jogos consecutivos em casa, para a gente se dar ao luxo de mesclar 4 ou 5 peças no jogo contra o Ituano lá no interior de São Paulo. Lá em Itu, melhor dizendo. Porque a gente tem o São Paulo na Copa do Brasil, que também é um jogo muito valioso, principalmente em termos financeiros. Depois pega o Botafogo de São Paulo na Ilha do Retiro. E aí você tem que ganhar de novo, um empatezinho ali contra o Criciúma, uma vitória contra o ABC, para que a gente possa mesclar contra o ABC, melhor dizendo, para que no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo a gente esteja bem recuperado fisicamente. Gente, e aí é o seguinte, Anderson Moreira vai ter que saber rodar bem esse elenco, vai ter que, por exemplo, se a gente faz 2-0 hoje, no primeiro tempo, acabou, roda o time, já começa a rodar o time, ou no jogo contra a Tombense, não vamos nem colocar o jogo de hoje, mas jogo contra a Tombense hipoteticamente, se a gente vencer o jogo de hoje, acabou, contra a Tombense, o de hoje e tal, já faz o 2-0 no início do primeiro tempo, acabou, roda o time, já começa a rodar o time no segundo tempo, porque o jogo já tá, aspas, bem dizer, ganho, então já começa a rodar o time. Lógico que eu não tô falando que isso necessariamente vai acontecer não, tá, gente? Só tô colocando uma especulação de resultado favorável para o Sport no primeiro tempo, para que os jogadores não sintam tanto desgaste e que não, de fato, preocupem com lesões também para os jogos, tá? Então a vitória de hoje é boa para dar moral para o grupo, sem dúvidas nenhuma, para tirar, de fato, essa guizila, essa zica da final da Copa do Nordeste, que a gente tá depressivo de fato. A torcida do Sport sentiu muito o golpe, com aquela perda do título, que a gente não merecia perder, a gente jogou muito mais e tal, fez um campeonato muito mais bonito do que o Ceará, mas futebol tem dessas, futebol não é um esporte justo, é um esporte injusto, na maioria das vezes, inclusive, mas pontos corridos, meus amigos, não tem isso de injustiça não, tá? Pontos corridos, quem é campeão, quem se classifica em segundo, terceiro e quarto, é que de fato mereceu chegar lá no topo. Bom, e além de dar moral, de fato, para o grupo, tentar já começar a engrenar na competição para pegar a Tombense na próxima rodada, né? Eu espero um Sport propositivo, conseguindo se impor na Ilha do Retiro, sem dúvidas nenhuma. Eu espero um Sport intenso no início do jogo, para tentar marcar pressão, roubar a bola em cima do Guarani e, se possível, fazer um golzinho rápido na Ilha do Retiro. Pelo menos eu espero o Sport conseguindo se impor e fazendo um bom jogo hoje, tá? Escalações então lá para vocês aí, ó. O Sport vai com Renan, Rafael Thierry, Sabino, Igor Carius e Everton, Fabinho, Jorginho, Ronaldo Henrique, Juba, Love e Edinho. Esse é o time provável do Sport para o jogo de hoje, tá? Revolta Fabrício Daniel. Fabrício Daniel ainda na titularidade. Edinho não dá mais não, Edinho é horroroso. Até que fez um segundo tempo interessante contra o Ceará. Fez boas jogadas e tal na ponta, mas é muito ruim, gente. Edinho já deveria sair do time titular há um bom tempo. Mas, enfim, até dá para entender porque o Labandeira se lesionou também. Então, paciência. O time do Guarani vai com Pegorari, que é um bom goleiro, tá? Bom goleiro. Alvarinho, Lucão, Diogo Matheus e Mike, Wenderson, Matheus Barbosa, Bruninho, Regis, Bruno Mendes e Bruno José. Esse é o time do Guarani que começou bem a competição, tá no G4 e mesmo com 4 jogos tem 3 vitórias. Então é um time que começou bem a competição e que vai dar trabalho naturalmente pra gente, mas que a gente tem muito mais time, tem mais bola e é favorito jogando na Ilha do Retiro, apesar de não ter público, né? Só para deixar claro. Jogo de hoje, portões fechados na Ilha do Retiro, o que, infelizmente, torna o ambiente um pouquinho mais favorável para o Guarani, mas para mim isso não vai ser um fator fundamental, não. Se o Sport apresentar um bom futebol, vai vencer o jogo de hoje, eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso para vocês. Espero que o Sport, de fato, comece com o pé direito, viu? Porque eu vejo uma galera, assim,
Não sei até que ponto é o percentual disso, mas eu vejo a galera até. Não, vai ser fácil e tal. Vamos subir, ser campeão fácil. Velho, eu tô pé no chão, tá? Acho que sim, acho que o Sport vai fazer uma campanha boa, decente, de busca pelo título, até dependendo se Fabrício Daniel começar bem, se Jorginho fizer uma boa Série B. Acho que a gente pode sim fazer uma campanha para brigar pelo título. Mas depois a diretoria vai ter que saber repor as peças. Vai ter que contratar jogadores para repor a saída de Luciano Juba. Então, assim, é bom começar a vencer logo. Eu acho que esse é o resumo, tá? Vamos focar no próximo jogo. Eu não tô nem focando em título agora, até porque a gente tem uma sequência de Copa do Brasil no meio aí, e que a gente vai perder pontos na Série B naturalmente, pelo fator Copa do Brasil no meio e desgaste e tal, e mesclar time. A gente vai perder pontos naturalmente nisso, gente. Então eu não tô projetando título nesse momento. Porque a gente vai perder peças, vai perder pontos, não dá para projetar título nesse momento. E ainda mais a gente precisa de um elenco um pouquinho mais encorpado, não dá para projetar título, não. Dá para projetar o próximo jogo, ó. O próximo jogo é hoje, vamos ganhar. O próximo contra o Messi, vamos ganhar. Eu tô pensando muito no próximo jogo. Eu não tô pensando nem daqui a um mês, não. É próximo jogo. Aí daqui a um mês a gente pode voltar às conversas. Ó, título, acesso só, como é que vai ser? Aí isso aí é um papo para depois, tá? Bom, mas vamos aguardar. A gente vai abrir live pré-jogo, pós-jogo, todos e todos aqui no canal também, tá? Rapaziada, vou só projetar aqui um pouquinho Série A, tá? Não vou nem me alongar muito sobre esse debate sobre a Série A, mas acho que vale a pena colocar isso no análise pré-jogo, até porque eu gosto de falar de vários times e o Bahia vai jogar hoje contra o Coritiba na Fonte Nova e tem a obrigação de vencer também, tá? Como tá aí no título do vídeo, Sport e Bahia tem a obrigação de vencer hoje na Série A, na Série A o Bahia e o Sport na Série B, né? Primeiro, antes de colocar a tabela, vou colocar a escalação aqui do Bahia, que vai com Marcos Felipe, Rezende, David Duarte, Canu. Provavelmente Matheus Bahia na ala esquerda, mas pode ser Johanny Chaves, Tassiano, Azevedo, Vitor Jacaré, Caule Oliveira, Ademir e Everaldo. Existe o ponto de interrogação que Biel também pode tomar a vaga de Ademir. E acho que deveria, porque Biel apresenta um recorte melhor do que Ademir, um recorte recente, óbvio, né? E o Coritiba vai com Gabriel no gol, Bruno Viana, Henrique, Vitor Luiz. Estranha essa formação aí, tá? Porque Vitor Luiz não é zagueiro, ele joga de terceiro zagueiro. Velho, Antônio Carlos Zagos é horroroso, tá? William Farias, Natanael, Bruno Gomes, Jamerson, Caio César, Aleph Manga e Rodrigo Pinho. Rodrigo Pinho é centroavante, Aleph Manga é ponta. Só para corrigir aí o GE, que eles erram bastante nessa questão de escalações, tá? Meus amigos, o Bahia tem a obrigação de vencer porque o Coritiba é o time mais fraco dessa Série A. E o Bahia joga em casa. Então, assim, não tem desculpinha. O Bahia tá na 15ª colocação. Ganhou do Vasco no último jogo. Ganhou uma moralzinha ali, porque de fato jogaram bem contra o Vasco. Mereceram fazer até um 2-0, 3-0. O segundo tempo do Bahia foi bem convincente mesmo contra o Vasco. Se bem que o Vasco também não é um grande parâmetro e régua, mas é uma vitória de expressão que o Bahia conseguiu. E precisava para dar moral pro grupo, né? E o Bahia perdeu os 2 primeiros jogos contra o Bragantino. E também o segundo jogo foi contra quem, meu Deus? Foi Bragantino e Botafogo, né? Então, o recorte inicial do Bahia é um pouquinho abaixo do projetado. O Bahia deveria ter 4 pontos, pelo menos, nesses 9 disputados. Agora o Bahia, ele vai pegar o vice-lanterna da competição, Coritiba, que não joga nada, que tem um time fraco e que tem que ganhar. Porque se o Bahia perde hoje, ele vai entrar na zona de rebaixamento de novo. Tira a moral, tira o torcedor do estádio, isso aí é um fato dos próximos jogos. A torcida já vai voltar a desconfiar mais uma vez do time. E é aquilo, a moral vai lá embaixo, vai ser tudo negativo se perder. Empatar é um resultado ruim hoje também, tá? O empate não vai colocar o Bahia no Z4 de volta, não. Mas vai ficar ali ainda circulando. E pela tabela planejada, quando você vai enfrentar o Coritiba em casa, se bem que o Bahia não é casa do Bahia, né? É uma Fonte Nova. Você tem que ganhar. Tem que ganhar, não tem outro. E ó, o Bahia ele vai 6 pontos e já vai ali, pelo menos, figurar no G10, talvez, ou no G11. Aí, beleza, dá uma tranquilidade para criar margem para perder o próximo jogo, que eu nem sei contra quem contra o Santos fora. Ou seja, já dá uma margenzinha ali para, ó, se a gente ganhar hoje, a gente pode até perder do Santos, que não é nenhuma catástrofe. Agora, se perder hoje ou empatar, se tornar obrigação, no mínimo, empatar contra o Santos ou até mesmo ganhar, dependendo da circunstância de tabela. Porque pela tabela planejada, o Bahia tem que ganhar do Coritiba na Fonte Nova, tá? E eu acho que vai ganhar, tá? Para mim, o Bahia tem mais bola do que o Coritiba, tem mais time,
E tá num recorte recente mais interessante, jogando em casa. Acho que vence. Acho que um palpite bom para esse jogo aí é um 3-1 Bahia. Acho que o Bahia vence de 3-1. Sport contra o Guarani, só para fechar aqui o palpite. Eu acho que o Sport vence o Guarani de 2-0, tá? Esse é meu palpite aí pros dois jogos. Só queria colocar aqui um videozinho pré-jogo, tá? Do Bahia rápido, só para passar também a perspectiva do Bahia para o jogo de hoje, 4 horas da tarde na Série A. Eu vou acompanhar o jogo também, faço um pós-jogo, mas aí eu faço só depois, tá? Porque eu vou estar em live também depois, enfim. Isso é o papo para depois. Tamo junto, gente. Abraço para todo mundo. Valeu.